Eu comecei aqui com 16 anos de idade, né? Estudava, minha mãe era muito preocupada com a questão de estudo e eu estudava, mas não queria, assim, depois do estudo não ter. Naquela época a gente não podia estar sem ter o que fazer. Aí minha mãe, através dos irmãos que eu já tive aqui, ela conseguiu uma vaga aqui. Eu com 16 anos, comecei ali no acabamento e a coisa foi evoluindo, eu fui tomando gosto, de tal forma que com pouco tempo eu já estava saindo do acabamento, vindo para o corte, que é uma etapa superior, posterior, e isso foi me dando credibilidade dentro da empresa para que eu evoluísse de uma forma assim satisfatória. Me entendo como um bom empregado, era muito atencioso, não tive grandes problemas com o meu empregador e continuava estudando e trabalhando, até que chegou o ponto do casamento tal. Eu estava firme aqui, né, nessa única empresa, porque também é a única empresa até hoje, são 50 anos de empresa. Comecei com 16 anos, hoje estou com 66 e muito feliz, porque eu consegui aquilo que dentro de gráfica seria o ideal, você chegar ao topo. E o topo é exatamente esse, de você passar pela tipografia, pelo acabamento, e chegar à impressão até o dia a hora do offset, que essa é a parte já final do modelismo de impressão, do modernismo da impressão. E eu entendo que parei aqui, né? Terminei aqui, quero deixar essa história para os meus filhos, entendeu? Muito satisfeito, muito feliz, porque consegui formar minha família, consegui ter as coisas como de forma humilde, mas o que eu sonhei eu tive dentro desse trabalho que para mim foi fundamental. A gente tinha uma relação que ele até, com muita humildade eu posso dizer, dizia que era uma relação de família que a gente tinha. E foi ao longo desses 50 anos, a gente teve essa relação. O trabalho ele entregava para a gente, queria qualidade, a gente entregando qualidade para ele e o tempo do serviço, para ele era fundamental. Ele não era aquele patrão opressor, não era isso, ele nunca foi. E a gente conseguiu, eu acredito que ao longo de 50 anos dá para a gente entender que houve realmente uma relação boa, senão esses 50 anos não poderia ter existido, não é? E ele deixou. Eu fico meio... Deixou saudade, e eu me desculpe, mas é como realmente perder um irmão, perder um pai, uma coisa assim, nesse sentido. Peço desculpa novamente pela minha emoção, mas eu consegui junto com ele. E os irmãos foram embora e ele, à medida que ele foi percebendo do meu interesse, ele foi investindo na minha pessoa, no meu profissionalismo, e nesse sentido, ele praticamente entregou a gráfica para que eu tomasse conta. Enquanto ele estava lá no mundo, como diz o adágio popular, estava no mundo, eu estava aqui cuidando. Ele trazia os serviços, trazia o material e dizia: Nena, cuide aí, vou-me embora. Deixava tudo aqui nas minhas mãos
e eu tive essa honra de tomar conta e de dar conta desse meu tempo aqui como profissional nessa gráfica aqui, que é, mais uma vez, um emprego único. E me desculpe pela emoção. Essa semana assistindo um filme do jornal do Washington Post. E ele mostrava a máquina de linotipo, como era feito o jornal, e ele era feito do mesmo jeitinho, o processo era o mesmo de hoje. Saía as mesmas quantidades e hoje faz até menos. Naquela época, mesmo sendo linotipo, que é uma tipografia um pouco mais evoluída, ele conseguia dar conta de entregar esse jornal um dia só, não é? Era feito numa noite. É o que eu digo de gráfica. A inserção digital no mundo gráfico, ele realmente acabou, não digo acabou totalmente, mas foi uma coisa assim que 80% de gráfica ela inexiste hoje no mundo, entendeu? 80%, se não for mais. A gente está aqui, como se diz, nadando contra a correnteza. É uma coisa que realmente está em dias de finado, entendeu? Eu acredito que não deve durar mais tempo, vai ficar só na memória. Essa é a questão gráfica hoje. O mundo digital absorveu todo espectro gráfico que a gente não podia imaginar que ele pudesse absorver. Ele absorveu a impressão digital. Mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer um talão para uma empresa ou outra, fazer formulários para a prefeitura, para a usina. Isso a gente ainda consegue porque tem certas áreas que o processo digital não pode estar lá em loco. Então, aí a gráfica ainda existe por conta dessas áreas débil, né? Difícil acesso do espectro digital. Uma coisa assim que, para mim, é de uma importância fundamental, pelo fato de ter uma vida toda entregue a essa atividade que para mim é grandiosa, é graciosa, que é a impressão, que é o jornal, que é a história. A tipografia era encantadora, ainda é. Infelizmente ela foi engolida pela tecnologia, mas mesmo assim eu continuo, ainda tenho impresso, ainda faço impresso em tipografia com a maior satisfação da minha vida. Nena da Gráfica. Quem não conhece na nossa cidade, Nena da Gráfica? Eu, antes de iniciar esse bate-papo, esse documentário, eu estava conversando com Nena, a evolução da tecnologia, e nem jornal impresso nós praticamente não temos mais hoje. E a gente sempre comenta, rapaz, como era bom pegar no jornal de manhã, logo cedo, né? E chegava em casa e tomando café. É uma cena clássica da família brasileira. Mas se perdeu, hoje nós temos o celular. Mas não podemos deixar de sempre homenagear essas pessoas que mudaram a escrita, a tipologia, a gráfica, mudou a história do mundo. A escrita, 3.200 anos antes de Cristo, foi uma revolução. E essa escrita, sem ter, inicialmente a partir do papiro, né? Da criação a escrita do papiro. cuneiforme, né? Então tudo isso, com aquele início até hoje, o que a gente entendia de
Hoje em dia, antes de vir essa questão toda digital, era offset, né, Nena? Essa offset, né, já era uma tecnologia avançadíssima. Avançadíssima. Né? É. E hoje, praticamente tudo está na tela do celular, mas, como eu vinha conversando com ele, ainda há necessidade de ler um livro, de ter o livro. De fundamental importância. Essa semana eu dei de presente à minha filha e eu fiquei muito feliz dela ter pedido um livro de presente. E o livro físico, né? Porque físico, é. O livro digital, tudo bem, óbvio, eu mesmo estudo muito o livro digital, mas o livro físico, de ter o prazer de passar as páginas, aquele cheiro, de guardar, é feito disco também, então, enfim, são questões que nunca vão morrer, né, não, Nena? Não. E Nena até hoje, 50 anos. 53 anos envolvido com essa atividade e com muito prazer. Eu não sei se eu vou morrer com... Mas, Nena, ainda é tinta, como é? Conta um pouquinho dessa história. Tinta, máquina, Minerva, ainda tem Minerva, entendeu? Você coloca o papel e tira com a mão, já tem outra que é automática, mas tudo na linha da tipografia, que é uma diferença substancial. Mas ainda tem aquela coisa de preparar a matriz com aqueles textos? Com os tipos, tem sim. Rapaz, isso é lá fantástico. Ainda tem, eu fiz uma demonstração mínima para a gravação. Né? Isso tem que estar registrado. Pelo menos para mim não vai morrer. E guardar essa memória, porque mudou a vida de muita gente. Muitas empresas fizeram lá, notas fiscais eram feitas lá na gráfica do nosso saudoso Broa. De Timbaúba, todas as empresas faziam nota fiscais com a gente. Inclusive, nas minhas empresas, quando eu tinha na época, era feita lá também. Então, Nena tem uma participação fundamental na história das empresas, na nossa vida timbaubense. Para chegar até aqui, a uma impressão dessa, foi um processo muito longo. Como eu disse anteriormente, foram 50 anos de muito afinco, muito interesse para chegar até ao produto final, que é a impressão.